Filipenses capítulo 4, versículo 10. Eu lerei a princípio até o 13, ok? Amém? Filipenses capítulo 4, todos acharam? Quem não achou, pede misericórdia. Ah, tem aqui, ó. Quem não achou, pode colar aqui, ó. Tem a colinha aqui. Após a leitura, como de costume, eu preciso orar de novo. Ok? O texto diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pedir a Deus a sua graça para me ajudar. Senhor, a tua palavra foi lida. E nós bem sabemos que ela é palavra viva. Ó Senhor, no nome de Jesus, me ajude. Me ajude a falar ao teu povo, à tua igreja. Fala aos nossos corações, ó Pai. Fala aos nossos corações o que precisa ser mudado, o que precisa ser lapidado, o que precisa ser confrontado. Por favor, ó Pai, e nos ajuda a passar por este processo de transformação, dependendo e confiando em Ti. No nome de Jesus, amém. Amém? Bom, Filipenses, a carta aos Filipenses, assim como Colossenses, Filemon e Efésios, são cartas que o apóstolo Paulo escreveu na prisão. São conhecidas como cartas da prisão do apóstolo Paulo. E cada uma destas cartas, como cada um dos livros da Bíblia, mas pensando no apóstolo Paulo e suas cartas da prisão, cada uma destas cartas da prisão que o apóstolo Paulo escreveu tinha um propósito, tinha um objetivo claro, definido. Se nós pensarmos, por exemplo, em Filemon, Paulo estava preso e ele escreve esta carta porque ele conhece um rapaz na cadeia, o Onésimo, que era um escravo deste Filemon. E Paulo intercede por Filemon, porque Filemon tinha fugido de Onésimo, porque Onésimo tinha fugido de Filemon, o seu senhor. E Paulo intercede a favor de Onésimo, para que ele fosse recebido novamente, mas não mais como escravo, e sim como um irmão em Cristo. Colossenses, por exemplo, Paulo a escreve na intenção, pelo menos com duas intenções. A primeira é para defender a igreja de Colossos e dali de Laodiceia, tanto que ele fala que essa carta deveria ser lida em Colossos como em Laodiceia. Ele diz que ele escreve esta carta de Colossenses com o propósito de proteger a igreja que estava sendo invadida por heresias. Uma das heresias que estava emergindo naquele momento, que estava nos seus primórdios, era a heresia do gnosticismo, a qual acreditava e pregava que o corpo, a matéria, é má. Já que a matéria, o corpo, é mau, Cristo não poderia ter encarnado num corpo que é mau. Então Paulo vem rebatendo isso daí com muita força, dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação,
Ele é a imagem do Deus invisível, do Deus vivo e encarnado. Ele encarnou, ele defende. Ele escreve esta carta, portanto, para defender a igreja dessa heresia. Uma outra heresia que estava ganhando força ali era a heresia dos judaizantes. Os judaizantes eram os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, porém, eles defendiam que precisava ser guardado o sábado e as questões da lei, circuncisão, as festas, e Paulo também vem batendo com muita força contra isso daí, dizendo que isso tudo era sombra daquilo que viria. Cristo é o cumprimento de tudo isso, Cristo é o cumprimento da lei. Efésios, por exemplo, ele escreveu não com um objetivo específico, mas para mostrar qual é a nossa posição em Cristo Jesus. Antes nós estávamos mortos, capítulo 2 ele diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. 2,14 de Efésios, ele diz, 2,1 ele diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas Deus, que é gracioso, vocês estavam mortos em transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos como os outros. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E então ele vem mostrando qual é a nossa condição diante de Deus. Nós estávamos de um jeito, nós éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz, mortos para Deus, mas Deus enviou o seu Filho para nos resgatar. Tanto que ele diz no capítulo 1, versículo 20 de Efésios, que nós estamos em Cristo, à destra de Deus. Estamos com o Senhor. Cristo está à destra de Deus e nós estamos em Cristo, nós já ressuscitamos com Cristo, nós fomos salvos com Cristo e seremos ressuscitados com Cristo. Então ele vem ensinando tanto a teologia, que é chamada de ortopraxia, até o capítulo 4 de Efésios, e do 5 em diante ele vem ensinar como nós devemos viver essa prática. Bom, e Filipenses? Por que ele escreveu Filipenses? Ele escreveu por alguns motivos. E um dos motivos pelo qual o apóstolo Paulo escreveu é para agradecer uma oferta que ele recebeu. Como eu disse, ele estava preso. Paulo era problemático, vivia preso. Provavelmente nós não o chamaríamos para pregar, porque se ele pregasse aqui, pode ter certeza que ele seria preso. Então Paulo estava sempre preso, o tempo todo preso, né? Por defender a sua fé. E ele escreve então a carta de Filipenses para a igreja de Filipos, para agradecer a oferta que ele havia recebido. O irmão Epafrodito foi até Paulo, levar a oferta da igreja até Paulo. Então esse é um dos primeiros motivos pelo qual ele escreve esta carta. Porém, o interessante é que ele só agradece no último capítulo. Ele não inicia agradecendo. Por quê? Porque um outro motivo pelo qual ele escreveu a carta, e ele achou mais importante e urgente tratar, está nos primeiros 3 capítulos. A igreja estava passando por uma situação mal resolvida. Haviam 2 irmãs lá, provavelmente em posição de liderança, Evódia e Sintique, e elas estavam passando por um momento de atrito entre elas. Nada exageradamente tão sério, porém Paulo viu nisso um perigo para a caminhada da igreja. A carta de Filipenses, ela é conhecida, ela é tida como carta da amizade. É uma carta de exortação. A gente pode observar essa carta como uma carta exortatória de amizade. Por que exortação? Paulo exorta porque ele está na posição de líder daquela igreja. A igreja de Filipos foi a primeira igreja a ser fundada na Europa. Capítulo 16 de Atos, a gente pode ver, Paulo chega na Macedônia,
não tem uma sinagoga lá. Ele vai até um lago onde umas irmãs, um pessoal se reuniam, e lá ele prega a Cristo, e as pessoas se convertem. Entre essas irmãs, uma mulher muito importante e influente, Lídia, influente financeiramente, importante financeiramente também. Então Paulo, ele tem um carinho enorme por essa igreja. E justamente porque ele tem um carinho enorme com essa igreja, ele trata de uma forma diferente das outras. Por exemplo, quando nós pensamos em Gálatas, ele está bem nervoso em Gálatas, porque alguns judaizantes, alguns judeus, começam a questionar se Paulo realmente era alguém tão importante assim no meio da igreja. Tanto que ele fica tão nervoso, ele se levanta ali em Gálatas, ele escreve aos Gálatas para defender o seu apostolado. Olha, eu era um judeu, eu sou circuncidado, eu guardava a lei, eu era rígido, eu era duro, eu perseguia os meus irmãos. Eu sou um judeu e o Senhor apareceu a mim no caminho de Damasco. Ele conta toda a sua trajetória. Então ali em Gálatas ele precisa defender o seu apostolado. Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Tanto que ele termina a sua carta dizendo assim: quanto a vocês, não me amolem, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Enquanto eles se preocupavam em trazer marcas da circuncisão, Paulo diz que ele traz no corpo não apenas as marcas da circuncisão, mas as marcas de Cristo. E ele é duro ali na carta aos Gálatas, ele é duro em Romanos, mostrando que todos nós, toda a humanidade está condenada, está debaixo da ira de Deus. Então as cartas do apóstolo Paulo, com exceção de Filipenses, são duríssimas. E por que ele então trata essa igreja com tanto carinho? Como eu disse, essa igreja foi a primeira a ser fundada na Europa. E ele trata esses irmãos como amigos. Por que como amigos? Filipos era uma província romana, era muito importante essa cidade. Por que ela era importante? Porque ela era uma colônia. Porque ela era uma colônia romana, ela desfrutava dos mesmos privilégios dos romanos na própria Roma. Então esses irmãos tinham cidadania romana, algo assim importantíssimo para a época, algo assim ambicionado por muitos. Tinham pessoas que pagavam fortunas para ter uma cidadania romana. É mais ou menos assim, uma pessoa que sai do Brasil e vai embora para os Estados Unidos tentar uma cidadania norte-americana. Então, viver em Filipos era uma questão de status para essas pessoas. Viver em Filipos permitia aos cidadãos de Filipos desfrutarem dos mesmos privilégios que os romanos lá em Roma, na capital, desfrutavam. Paulo também era romano. Isso é intrigante, ele desfrutava destes mesmos privilégios. E essa igreja fundada ali, tinha todas essas questões acontecendo, tinha todas essas ambições no meio do povo de Deus, tinha todas essas aflições para lidar ali, porque o que estava acontecendo também dentro de Filipos, dentro da igreja de Filipos, é que além dessa questão que ele escreve para resolver entre Evódia e Síntique, o que estava acontecendo é que as pessoas de fora, os pagãos, estavam atacando os irmãos. Bom, não sei se vocês lembram, mas quando Paulo chegou em Filipos, ele sofreu horrores, tanto que ele ficou preso com Silas. Ele ficou preso, foi açoitado, foi amarrado e passou a noite na prisão. Por que isso aconteceu? Por conta da idolatria que tinha lá. Paulo pregava contra a idolatria. Paulo, tanto que ele expulsou demônios, um demônio de adivinhação de uma moça, que dava muito lucro para as pessoas. E porque isso aconteceu, ele apanhou com Silas e ficou preso. Então, essas pessoas não gostavam, essas pessoas ao redor da igreja, não gostavam de Paulo, obviamente, e não lidavam bem com o evangelho. Então, Paulo, ele escreve, tanto para agradecer à igreja pela oferta recebida, ele escreve para tratar uma situação mal resolvida entre pessoas,
Isso é muito sério, eu gostaria de abrir um parêntese e já fechar logo em seguida. Cuidado. Você e cuidado nós como igreja. Porque questões mal resolvidas entre nós, questões mal resolvidas dentro da igreja, questões mal resolvidas entre nós na vida particular, um com o outro, fora da igreja, que seja, no trabalho, em qualquer outro lugar, questões mal resolvidas e mal colocadas, pode causar problemas muito mais sérios do que a gente imagina. Paulo observou algo muito sutil acontecendo entre duas irmãs, nada tão sério. O que havia ali era uma certa desavença, uma certa intriga, certas conversinhas, uma falando da outra, e Paulo observa que aquilo poderia prejudicar o crescimento da igreja ali nas redondezas, já sofrendo com as dificuldades externas. E agora essas dificuldades externas, além dessas dificuldades externas, o que vinha acontecendo eram dificuldades também internas que precisavam desde já serem resolvidas. Então, para fechar o parêntese observe você, a sua vida, e veja quais são as pontas soltas que existem entre pessoas, porque relacionamentos que são marcados por situações mal resolvidas, podem gerar questões muito mais sérias do que a gente imagina. Tratando-se ainda de igreja, questões mal resolvidas dentro da igreja, isso pode causar um mal danado para a igreja. Como eu já disse, não lembro se foi numa pregação ou numa aula de escola bíblica, eu já vi pelo menos algumas igrejas fecharem. E vocês não têm noção quão horrível é isso, essa sensação de impotência, a dor que ocasiona, sabe, a frustração, é horrível. É horrível ver pessoas que caminhavam com você abandonando a fé por conta de escândalos, por conta de questões mal resolvidas entre irmãos, por conta de coisas que daria para ter sido resolvidas, caso tratadas com seriedade, mas diante do Senhor. A causa das nossas questões mal resolvidas dentro da igreja ou na vida pessoal como um todo, não são verdadeiramente resolvidas, porque não são postas verdadeiramente e transparentemente diante de Deus. Simplesmente por isso. Porque se nós apresentássemos essas divisões, essas dificuldades, essas rusgas, sejam elas sutis ou extravagantes, se nós colocássemos tudo isso diante do Senhor, questões mal resolvidas, pontas soltas, problemas, sejam eles lá fora ou aqui dentro, se nós colocássemos tudo diante do Senhor com sinceridade, com toda certeza seriam muito bem resolvidas e solucionadas. E Paulo observou isso, tanto que ele mostra para a igreja qual é o padrão que eles deveriam seguir. Talvez, já fechei o parênteses, tá bom, irmãos? Talvez o trecho mais conhecido da carta de Filipenses é o capítulo 2, a partir do versículo 6, que vai até o verso 11, Paulo mostrando qual é o padrão de vida cristã. O padrão de vida cristã, ele contrapõe completamente, totalmente a vida lá fora, a vida mundana. O padrão cristão de se viver, ele revela que deve ser a maneira de Cristo ter vivido. Tanto que ele diz no versículo 6, tenham em vós o mesmo sentimento. Olha, ele está tratando de sentimento, de paixões, de emoções, de inclinações do coração. Tenham os seus sentimentos, as suas paixões postas diante de Deus, diante de Cristo Jesus. Olhem para Jesus, olhem para o Senhor, vejam como Cristo viveu. Ele viveu humildemente, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, a forma humana, para que nós pudéssemos aprender a ser gente, a ser humano como ele é humano, a ser gente como ele é gente, a ser humilde como ele é humilde, a ser servo como ele foi servo, a servir como ele serviu e a viver como ele viveu.
O padrão de vida cristã é Cristo Jesus. Não o meu padrão, não as minhas convicções pessoais, não as minhas paixões e emoções e sentimentos próprios. Do contrário, o meu coração será guiado e orientado por aquilo que eu sinto. Hoje eu falava, má coisa é tomar decisões e escolhas diante de situações que afligem o nosso coração, sem consultar a Deus, sem olhar para o Senhor, sem buscar do Senhor a direção correta e acertada da vida. Má coisa é tomar decisões a partir das paixões do coração, a partir dos sentimentos errados, a partir das emoções, a partir das circunstâncias externas e agitações internas. Má coisa é tomar decisões a partir de mim mesmo, a partir do que eu sinto, a partir do que eu acho, a partir do que eu quero, a partir do que eu imagino, a partir do que eu sonho, a partir do que eu planejo. Mas boa coisa é olhar para Jesus, o servo humilhado, olhar para a cruz, que também nos humilha, olhar para a graça, que também nos escandaliza, olhar para a misericórdia, que se estende a nós, e ver que o Cristo, o Deus encarnado, aquele que viveu entre nós, aquele que habitou entre nós, foi humilde a tal ponto de se transformar em gente. O Criador do universo, o Deus encarnado, nasceu nas piores condições que nós podemos imaginar, dentro de uma manjedoura, sujeito a todo tipo de doenças e de perigos. Esqueci o nome do autor. Se eu não me engano, acho que foi o Tim Keller. Ele diz assim: o nosso Senhor, o Rei do Universo, nasceu entre fezes e urina, humilhado, envergonhado, se submeteu a passar por frustrações. Quando nós olhamos para Deus, na antiga aliança, no Antigo Testamento, parece que Ele é um tanto quanto distante. Nós olhamos para Deus distante, nós não conseguimos mensurar. Deus, Ele está em todos os lugares, mas em Jesus, Ele se submeteu a estar em um lugar só. Deus, na antiga aliança, eu não consigo ver Deus na antiga aliança sendo enganado. Mas em Jesus, eu vejo Ele sendo traído por um beijo. Ele se submete a tal humilhação, a ponto de se deixar ser traído por um amigo, com um beijo. E Paulo então fala para essa igreja: olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Os seus sentimentos, olha igreja, os seus sentimentos devem ser os sentimentos de Cristo Jesus, não mais os seus. Como eu disse, essa carta é uma carta de amizade, mas é uma carta de exortação. A amizade, irmãos, era extremamente importante nesse tempo. Muito importante, era uma questão tratada entre filósofos, por exemplo, para vocês terem uma ideia. E para Aristóteles, o filósofo que viveu cerca de 430 anos antes de Cristo, 400 anos, existiam 3 tipos de amizade. Amizade baseada na utilidade. Por exemplo, a pessoa é amada por causa do que ela pode proporcionar. Então, o primeiro tipo de amizade que Aristóteles apresentava, e que essa igreja de Filipos também tinha ciência dos tipos de amizades que ele defendia, que existia, que era importante para a sociedade e dentro da sociedade, eles também entendiam. Então, o primeiro tipo de amizade que os filósofos defendiam existir era a amizade baseada na utilidade. Você me é útil. Enquanto você me for útil, eu te quero por perto.
E isso é um tipo de amizade que eles mais rejeitaram. Diga-se de passagem, acredito que nós também. Não é? Coisa ruim é estar com alguém que conviver com pessoas que caminham com você apenas enquanto você for útil para elas. Então, outro tipo de amizade que os filósofos defendiam existir, a amizade baseada no prazer. A pessoa é amada por causa do prazer que proporciona. Ou seja, é prazeroso estar na sua presença. É agradável estar com você. E Paulo escreve aos filipenses nessa expectativa de amizade. Ele tinha prazer na vida dos irmãos, como eles viviam, como eles defendiam a fé. E eles entenderam os motivos por que Paulo escreveu e os exorta e os corrige, porque eles eram amigos. Eles não eram apenas irmãos. Eles tinham uma amizade sincera, amizade transparente. Eu acho muito estranho, para não dizer assim, bizarro. Dentro da igreja, eu vejo pessoas, vou dar um exemplo um tanto quanto inusitado, talvez. Mas assim, não sei se vocês já perceberam isso, mas eu vejo relacionamentos acontecendo entre irmãos. Namoro, por exemplo, adolescente, jovem. O camarada, ele nasce na igreja, cresce na igreja, vive na igreja e com a igreja. E o que é bizarro é ele buscar namoro fora da igreja. Isso é muito esquisito, para não dizer arriscado e perigoso ao mesmo tempo. Isso é rejeitado por Deus, porque isso se torna 2 pesos e 2 medidas. Uma vez vieram me perguntar, fulana, não é daqui, tá? De outro lugar que eu congreguei. A irmã lá, fulana está namorando com, nada contra, tá bom? Quem está assistindo aí, mas, ok. Está namorando com um espírita. Aí perguntaram, o que você acha? Eu falei, não vai dar certo. Não, mas o cara é um bom caráter. Então tudo bem, mas não vai dar certo, cara. Uma hora ou outra vai entrar em atrito. A pessoa cresceu na igreja, nasceu na igreja. Não dá na contramão isso daí. Outra questão que eu vejo. A pessoa cresce na igreja, nasce na igreja, vive na igreja e faz tudo na igreja. E não tem um amigo dentro da igreja. Outra coisa extremamente bizarra para mim. Estranha. Porque nós estamos vendo aqui Paulo considerando essas pessoas as suas amigas. A ponto de poder exortá-los e corrigi-los em seus erros, sem o medo de achar que eles vão ficar chateados, magoados, decepcionados, feridos. Isso é muito estranho. E um outro tipo de amizade que era defendido entre os filósofos é a amizade baseada no caráter, uma amizade mais amadurecida. Então o apóstolo Paulo transita entre essas 2 amizades aí, a amizade do prazer de estar na presença desses irmãos e a amizade no caráter. Mas o que é interessante é que tudo para Paulo se transforma em teologia, até mesmo uma amizade. Ele pega um assunto secular, que é a amizade, e transforma em teologia. Porque ele diz que, além de ter amizade com os irmãos da igreja, essa amizade deve ser baseada na relação com Cristo. Essa amizade deve ser baseada na relação com Cristo. Por isso que no capítulo 2 ele vem de novo falando para que nós olhemos para Jesus. Ok, irmãos? Bom, dito isso, eu quero ir lá para o versículo 10. Como eu disse, Paulo está preso. Essa carta ela é facilmente reconhecida como uma carta da alegria. Porque por 16 vezes, pelo menos, Paulo fala estar alegre. Olha que negócio maluco. Ele está preso, inocente, e ele está alegre, ele está
feliz. Olha o que o verso 10 diz, o texto que nós lemos. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. Por cerca de 16 vezes, Paulo exorta a igreja a se alegrar no Senhor. Se alegrem no Senhor. Sejam alegres. Vou dar um exemplo. Verso 3 do capítulo 1. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Verso 4, perdão. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Olha que interessante. Outro texto que ele fala de alegria. Olha o verso 24. Não está no 24, mas eu quero ler porque eu gosto desse versículo. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Aqui Paulo está falando de um conflito que ele está vivendo. Ele está preso, aguardando o julgamento. Ele está em Roma, numa cadeia domiciliar. Ele podia receber visitas. Tanto que ele recebe a visita de Epafrodito, e esse irmão leva como que é? Ele leva para Paulo as notícias do que está acontecendo na igreja. Ele podia receber as visitas lá. Então ele fala, olha o conflito do apóstolo Paulo. Eu não sei se eu morro e vou para a glória, ou se eu permaneço com vocês. Mas eu entendo que eu preciso conviver com vocês ainda. Eu quero ficar com vocês. O conflito do apóstolo Paulo não é porque ele estava preso, não é porque lhe faltava algo. O conflito dele é com o bem-estar da igreja, é com o bem-estar dos irmãos, é com o fato deles estarem bem, sobretudo em Cristo Jesus. A preocupação de Paulo para falar de amizade, para falar com que a igreja resolva os seus conflitos, olhando para Jesus, é porque eles precisavam estar bem com Jesus, para que assim o evangelho avançasse. A preocupação de Paulo não é apenas com pessoas, mas com a mensagem da cruz, com o evangelho. De novo, os meus relacionamentos devem girar em torno de Cristo Jesus. Tudo o que eu faço deve girar em torno da pessoa de Jesus, da maneira que ele viveu, como ele viveu e para que ele viveu. Ele viveu para glorificar ao Senhor. Olha o que diz no verso 25 do capítulo 1 ainda, convencido disso. Sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé. De novo ele cita alegria. Bom, não sei se vocês tiveram oportunidade já de... tá aí, a Vanessa e o Sérgio vão fazer. Não sei se vocês já foram antes. Mas eu tive a oportunidade de fazer estágio na época do seminário, em pelo menos um presídio e... Dois presídios e hospital. Fiquei 1 ano no hospital e no presídio. O que você mais vê são pessoas iracundas, são pessoas que nunca fizeram nada, sabe? Inocentes, reclamando da vida, com raiva do universo, cheia de rancor, com desejo de sair e continuar a vida aqui fora da pior maneira possível, vontade de se vingar, com raiva de não sei quem. Mas quando eu olho para Paulo, eu vejo alguém vivendo o oposto disso, estando preso. Alegro-me grandemente no Senhor. Paulo está dizendo, portanto, agora eu quero entrar na mensagem, que o motivo da alegria do cristão é o próprio Cristo. De novo, não sei por que está indo por esse caminho, mas vamos lá. De novo, a minha satisfação, ou a falta dela, não deve ser resultado das circunstâncias. É muito fácil pregar isso, assim, parece fácil, né? Porque só você sabe, só eu sei, quando é ruim, como é horrível passar por dificuldade.
E tem umas que, misericórdia, são terríveis. Tem umas que duram tanto tempo que parece que o Senhor nos esqueceu. Mas o que eu posso dizer é que tudo isso deve, pelo menos, servir para nos transformar. E se possível, e espera-se isso na vida do cristão, é que ele seja transformado em uma pessoa melhor. Paulo está dizendo que ele se alegra, não apenas por saber que recebeu, não pela oferta apenas, não por saber que a igreja tem caminhado, tinha ali suas dificuldades, mas eles estavam caminhando. Ele se alegra porque primeiro ele está em Cristo Jesus. Porque primeiro ele reconhece que nada, nem circunstância, seja ela externa ou interna, nada, absolutamente nada, nessa vida, pode arrebanhá-lo de Cristo Jesus. Pode tirá-lo deste lugar de segurança que é Cristo Jesus. Ele está agarrado a Cristo Jesus. Como eu disse, Efésios capítulo 1, verso 20, diz que Cristo está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você, intercedendo por nós, pelo seu povo, por sua igreja. Capítulo 5, verso 1 de Romanos, ele diz que nós temos paz com Deus por conta de Cristo Jesus. Não existe nenhuma condenação para nós que cremos em Cristo Jesus, porque nós fomos justificados por Jesus. Nós fomos redimidos, salvos por Jesus. Como eu li o texto do capítulo 2 de Efésios, nós estávamos condenados, estávamos mortos em delitos e pecados. Deus, em sua graça, em sua misericórdia, nos resgatou em Jesus deste estado depravado de morte e destruição. Portanto, devemos nos exercitar o nosso coração e as motivações do nosso coração, para que as circunstâncias externas, sejam elas adversas ou favoráveis, nós estejamos firmes e convictos de que em Jesus, independente da dificuldade, nós podemos nos alegrar. Em 2017, eu caminhava com uma família problemática em algumas questões. Enfim, depois de tanto caminhar, a Abigail, uma irmã em Cristo que já partiu para o Senhor, descobriu um câncer. Um câncer sério, que em 2 anos assim a levou. E eu lembro um dia que a família me ligou, dizendo que o hospital tinha falado para irmos até lá. Fomos até lá, já sabendo que viria realmente o pior. A Cíntia foi, um amigo meu foi, um pastor amigo meu, e toda a família, no hospital, no Instituto do Câncer, lá na Paulista. Todo mundo lá, ela já estava assim, praticamente nas últimas semanas de vida. Ela pediu para ficar sozinha comigo, no quarto. Eu queria ficar com o Douglas aqui, queria conversar com ele. Aí o pessoal saiu. E aí foi a primeira vez que eu a vi chorando durante toda a nossa caminhada juntos. E ela começou a chorar. Ela disse: eu não quero morrer. Eu tenho 3 filhas. Eu não posso morrer. E eu não sabia o que falar. Ela me agarrou assim, me segurou e não me soltava. E ela estava no hospital por minha causa, porque ela estava em casa e, acho que a Cíntia vai lembrar disso, ela pediu para eu levá-la até o banheiro. E eu não calculei o peso dela corretamente e ela se abraçou comigo. Quando eu levantei, os pontos dela estouraram todos. Foi horrível a experiência. E teve que voltar para o hospital, enfim. E lá ela ficou e não voltou mais.
E ela me agarrou assim e falou, eu não quero morrer, eu não posso morrer. Quem vai cuidar das minhas filhas? E eu, meu Deus do céu, na minha cabeça, me ajuda. O que eu vou falar? Eu lembro que eu falei assim, Abigail, você crê no Evangelho? Creio. Você crê que Cristo ressuscitou? Creio. E você crê que você será ressuscitada com Cristo Jesus? Creio. Eu falei, então irmã, descansa no Senhor. Não tem mais nada para você aqui, Ele está te chamando já. Para de lutar com Ele. O motivo da nossa alegria é o Senhor. E eu lembro que ela me soltou assim, aí todo mundo entrou depois em seguida. Passou acho que um mês, mais ou menos, 15 dias, não lembro. Ela faleceu. Sabe, irmãos, o nosso combustível para levantar todos os dias não deveria ser, pelo menos, a tentativa de engordar a nossa conta bancária. É de viver para Cristo. É de honrar o Senhor na tristeza e na felicidade. É viver para Ele, é viver nele. Sabe, como diz o texto a respeito de Abraão, é crer contra a esperança, é crer quando está tudo ao contrário. É quando alguém lá de fora olha e fala, esse cara é maluco, eu sou maluco mesmo. Porque eu estou neste mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu vivo para o meu Senhor, quer seja aqui, quer seja acolá, quer seja bem, quer seja mal, afligido. É o Senhor, Ele é o motivo da minha alegria, da minha satisfação, do meu contentamento. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, verso 10, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Aí ele se preocupa em dizer aqui, eu não estou me alegrando porque vocês mandaram dinheiro, não é isso. Aí ele vai explicar no verso 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Ele não queria que a igreja o entendesse mal. Então ele vai explicar o motivo dessa alegria. Primeiro porque ele está no Senhor. Agora olha o verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi. Isso daqui é maravilhoso. A gente olha para Paulo e fala, você está... É Paulo, não é? Você está falando de Paulo. Mas, cara, a vida e viver não vem numa caixinha pronta. O apóstolo Paulo, o gigante da fé, diz que teve que aprender. Eu aprendi. E olha, eu vou te falar. Como é difícil aprender. Uma das formas que Deus vai nos ensinar a viver satisfeitos em Cristo Jesus, independente da circunstância, é através do sofrimento, não tem como. É através das privações, é através das limitações que Ele impõe sobre a nossa vida, é através de orações não respondidas, é através de tudo isso. Eu vou te falar, viu? Nós temos um mestre por excelência. Em sala de aula, eu vou confessar para ser curado, viu? Ô raiva que eu passo às vezes. Meu Deus do céu. Não está desganando assim, ó. Presta atenção! Dá. Às vezes eu falo para a Cintia, ó, fulano vai chegar em tal momento e vai parar aqui, apostar? Se eu tivesse apostado, ela tivesse apostado comigo, eu teria ganhado todas as vezes. As pessoas têm preguiça de aprender. Elas não querem aprender. Qualquer coisa na vida, elas não querem aprender. A pessoa, sei lá, ela acha que é só abrir a Bíblia, vou dar um exemplo. Orar 6 horas por dia, chegar aqui e falar que vai dar tudo certo, mas ela não quer passar pelo processo lá, seminário, estresse,
É cansativo demais, gente. Eu lembro que teve um ano que eu vinha do seminário com a Cíntia, a gente se encontrava na Estação da Luz, ou Barra Funda, alguma coisa assim. Eu lembro que teve uma vez que nós estávamos tão cansados, e alagou Caieiras, Morato, Franco, alagou tudo ali. A gente teve que dormir na estação, meu. Eu falei, meu Deus do céu, que processo, eu dormi pra caramba, a Cíntia não conseguiu. Eu dormi em qualquer lugar, Dormi, a gente foi acordar 9 da manhã, eu fui acordar 9 da manhã, a gente ainda estava lá. Falei, meu Deus, é cansativo, eu tinha acabado de sair do seminário, no outro dia eu ia trabalhar, e não consegui trabalhar, é estressante, as pessoas não querem aprender. Se elas não querem aprender coisas simples, seja lá o que for, um inglês, uma teologia, qualquer coisa, até mesmo para o bem delas, crescerem, evoluírem, elas resistem a isso. Imagina só aprender a caminhar com o Senhor e viver como o Senhor. Agora eu vou dizer, não adianta não querer, porque com o Senhor não tem como. Se você é filho de Deus de fato, se você ama o Evangelho, se você caminha com Cristo Jesus, olha o que o apóstolo Paulo diz. Vou fazer questão de ler. Cadê? Verso 29 do capítulo 1. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Não adianta, querido, você querer ter a melhor vida possível nessa vida aqui, nessa terra. Se você caminha com Cristo, você vai sofrer como Cristo sofreu. Não tem como. Agora, eu posso passar pelo sofrimento com o Senhor, compreendendo que Ele cuida de mim, mesmo diante das privações e de qualquer coisa que eu precisar, ou eu posso passar por isso sem Ele, tentando depender da minha força, tentando agir, tentando fazer do meu jeito. É uma escolha. Como eu falava hoje para o pessoal mais cedo na EBD, a gente só precisa depender da graça e da misericórdia do Senhor. É só isso. E o mais, tudo Ele fará. Agora, olha, então nós entendemos que o apóstolo Paulo aprendeu. Ele não nasceu pronto. Essa postura do apóstolo Paulo não veio no momento da sua conversão, ele precisou aprender. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Agora ele pode dizer, eu sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Ele está dizendo que ele sabe o que é ter fartura, tanto de privação, quanto de bonança. Olha só, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente. Aqui contente é de contentamento. De contentamento, novamente, alegria, contentamento, satisfação no espírito, no coração. Independente do que estiver acontecendo, só é possível quando nós temos Jesus como referência. É Jesus. Eu vejo as pessoas admirando Elon Musk. Eu vejo pessoas admirando Bill Gates. Eu vejo pessoas admirando tantas outras pessoas, os coaches da vida. Pessoas e compram cursos e pagam cursos e fazem e tentam fazer milagre. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que o contentamento, ele também é um processo de aprendizado. E este contentamento e este aprendizado só será possível se eu tenho Jesus como meu mestre, como o Senhor da minha vida. Jesus é um mestre por excelência. E Ele não vai fazer como eu, se irritar com você. Ele não vai fazer como eu, às vezes, chamar sua atenção no sentido de te colocar na parede e falar assim, olha, vou falar para sua mãe, hein? Vou falar para o seu pai, toma jeito. Saúde. Amém? Saúde. Nós servimos a um Senhor que passou pelas mesmas dificuldades que a gente.
nada melhor do que olhar para Ele e saber que Ele te entende, Ele me entende. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha só, ele aprendeu. Não vai faltar oportunidade para você aprender. Não vai. Para que eu aprenda. Aí olha como eu preciso aprender, gente. Olha como eu preciso aprender a passar pelas dificuldades, a olhar para as necessidades e ver o Senhor na necessidade, a olhar para a falta de algo e ver o Senhor na falta, e ter nele tudo, compreendendo que se há falta de algo, significa que eu não preciso desse algo, o que eu preciso é dele, naquele momento, naquela situação, naquela circunstância, naquele lugar, naquele dia, o que eu preciso é dele, não é aquilo que eu cogito que eu precisaria, é ele, eu preciso dele, é só dele, eu preciso de Jesus. Aí ele conclui com a frase de adesivo de carro, tudo posso naquele que me fortalece. Aí a pessoa coloca no vidro do carro, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ou aqueles assim, dirigido por mim, guiado por Deus. Mesma coisa, cara. Meu Deus do céu. Dirigido por mim, guiado por Deus. Aí dirige que nem um doido, né? Ele fala, não, eu que estou dirigindo, Deus está me guiando, né? Passa farol e não sei o quê, não sei o quê. Dizem respeito a todo mundo. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo está dentro do contexto da escassez. Ele está dizendo que é na dificuldade, ele pode passar por ela, ele pode passar fome se for preciso, porque Cristo fortalece para passar por isso. Cristo capacita para passar por qualquer problema que esteja diante dele. E Cristo, o Senhor, nos fortalecerá como igreja e te fortalecerá como seu filho, como seu servo, a passar pelo que você precisa passar. O Senhor vai te dar os recursos necessários para você passar por aquilo que você precisa passar, porque você precisa aprender, porque eu preciso aprender, e Ele deseja que eu deseje aprender, e Ele quer que eu queira também aprender. Ora, aquele que aprende precisa se sentar e dar ouvidos ao mestre, aquele que aprende precisa se calar e ouvir ao mestre, aquele que aprende precisa se aquietar e assistir aquilo que o mestre está querendo transmitir e ensinar a ele. Aquele que aprende se comporta como um verdadeiro aluno, não tenta cabular as suas aulas, não tenta pular o muro da escola. Aquele que de fato quer aprender, ele vai se sentar, compreendendo que o que precisa ser resolvido depende de Cristo, depende da graça de Deus, da sua intervenção, e aquele tempo que ele está ali, não é uma perda de tempo, é um momento precioso, do qual ele de fato precisa aprender. Ele precisa aprender, você precisa aprender, eu preciso aprender, porque assim nós poderemos dizer como Paulo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa é a proposta de um homem que está preso, aguardando julgamento, para que nós tenhamos em Jesus o contentamento para viver, seja tendo muito, seja não tendo nada. Porque quem tem Cristo, tem tudo. Quem caminha com Cristo, caminha com a maioria. Não precisa de ninguém, não precisa de mais nada. Como nós podemos então aplicar isso
nós precisamos entender. Independente do que estiver nos acontecendo externa ou internamente, eu preciso, como um aluno, como um servo, como um discípulo, me sentar diante do Senhor, olhar para o Cristo humilhado e aprender com as suas dores, aprender com os seus sofrimentos, aprender com as suas dores a sofrer as dores, aprender com os seus sofrimentos a passar pelo sofrimento, aprender com o abandono a passar pelo abandono, aprender com as privações a passar pelas privações. Porque tudo isso faz parte de um projeto muito maior. Você está sendo transformado à imagem do Filho de Deus para viver com Ele eternamente. E é isso que importa. Se nada mudar, mude você. E não sou eu que me mudo, obviamente. E eu falei isso hoje. Talvez as circunstâncias não mudem, mas o mais importante do que mudar as circunstâncias é que o Senhor me mude. O mais importante do que transformar as circunstâncias é que o Senhor me transforme. Amém? Eu gostaria de orar. Espero que tenha sido claro. Oremos ao Senhor para que Ele nos ajude, independente do que for, a continuarmos convictos em Tua presença. Senhor, nós Te louvamos, ó Pai. Te louvamos por Cristo Jesus, porque Ele é o modelo ideal, excelente, no qual nós devemos nos espelhar. As nossas amizades precisam ser amizades postas diante de Cristo Jesus para que possamos vivê-las para a Tua glória. As nossas relações devem ser relações subordinadas à relação primeira com a Cristo Jesus, para que os nossos relacionamentos e as nossas relações sejam um reflexo da relação de Deus conosco e de mim e da gente para com Deus. Ó Senhor, no nome de Jesus, assim como Paulo nos ensina, porque desejamos aprender a nos alegrarmos em toda e qualquer circunstância em que nós nos encontremos, para que possamos um dia dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, seja passando fome, seja tendo muito. Ó Senhor, no nome de Jesus, que o nosso contentamento não esteja nas coisas que nós esperamos receber, mas que esteja no Cristo que já tudo proveu. Ó Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, que a nossa alegria não seja quando o nosso pagamento chegar, quando as nossas contas estiverem todas pagas, quando a nossa casa estiver bem arrumada, construída, quando tivermos feito tudo o que acharmos que deveríamos fazer, que o nosso contentamento, a nossa satisfação esteja na pessoa de Cristo, sabendo que nós somos amados por Ele, a ponto dele se humilhar à morte de cruz. Ó Senhor, nos ensina, sobretudo, a amar esse Jesus. Nos ensina a amar a sua igreja. E como irmãos, a viver entre irmãos, como irmãos. Senhor, nos ajuda a resolvermos as nossas questões mal resolvidas em Jesus, sabendo que tudo Ele pode nos auxiliar, em tudo Ele pode nos auxiliar. Ó Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, o amado da nossa alma, enche o nosso coração de gratidão, de contentamento, de alegria, por favor. Como o apóstolo Paulo diz no capítulo 4, versículo 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, que nós possamos nos derramar diante de Ti, no nome de Jesus, e que o nosso coração seja derramado diante do Senhor, e que as nossas feridas sejam saradas diante de Ti, que os nossos traumas sejam sarados,
que as nossas dores antigas sejam postas diante de Ti para serem saradas, Senhor. Casamentos aqui que precisam de cura, amizades, relacionamentos entre irmãos, no nome de Jesus, pedimos a Sua intervenção graciosa, para que possamos Te honrar com o nosso viver, como irmãos em Cristo Jesus, e como servos do Senhor, no nome de Jesus, Pai. É o que nós pedimos a Ti, ó Deus, e desde já nós Te agradecemos, ó Senhor, por essa graça concedida a nós hoje. Amém, e graças a Deus. Amém, Deus abençoe. Obrigado.